Olá a todos. Conforme eu falei ontem, hoje eu vou fazer uma revisão sobre função modular, ou simplesmente função módulo, que também se encontra no edital da SpaceX. Eu já expliquei esse assunto, porém, como é um assunto que muitas vezes causa confusão nos candidatos, eu resolvi fazer uma revisão sobre isso. E não cai somente no concurso da SpaceX, cai em quase todos os vestibulares, concursos. É muito importante nos primeiros períodos de alguma graduação em que talvez o candidato venha fazer, nas diversas engenharias, matemática, física. Então esse assunto aí vai ser muito importante após o ensino médio, não só para o vestibular. Então, iniciando nossa revisão, podemos dizer que um exemplo básico de uma função poligonal seria uma função f de reais em reais, definida por f de x igual ao módulo de x, em que esse módulo de x vai ser igual a x se o x for maior ou igual a zero. E o módulo de x é igual a menos x se x for menor do que zero. É muito comum escutarmos as pessoas dizerem que o módulo é simplesmente desconsiderar o sinal. Isso não é uma definição matematicamente correta. Aqui a gente vê que o módulo de x é igual a menos x se o x for menor do que zero, né? Ou negativo. Não está dizendo em momento algum que a gente vai desconsiderar o sinal. A questão é que se o x for negativo, então menos algum outro valor negativo, a gente sabe que isso vai resultar no sinal positivo. Mas a gente não pode simplesmente definir módulo como desprezar um sinal. E o gráfico dessa função módulo de x é esse gráfico que nós podemos ver. Justamente o que está definido no enunciado. Então, f de x vai ser x quando x for maior ou igual a zero, que é esse lado direito aqui do gráfico. E o módulo de x igual a menos x se x for negativo. Então, seria esse lado esquerdo aqui do gráfico. Então, conforme eu mencionei no início da aula, essa função é chamada de função módulo ou função modular. Então aqui eu não vou construir, né, do zero, porque aqui a gente tem uma composição de funções e facilmente a gente consegue entender esse gráfico, como que ele foi construído. Lembrando que o domínio da função modular f de x igual ao módulo de x é igual aos reais, é o conjunto dos números reais, e a imagem será o conjunto dos números reais não negativos, porque inclui o zero na imagem e vai até o mais infinito. Agora no domínio não, o domínio é todo o eixo x do menos infinito
até o mais infinito. Observação: podemos construir um gráfico da função f de x igual ao módulo de x a partir do gráfico da função g de x igual a x, utilizando o conceito de reflexão. O que é a reflexão de um ponto de coordenadas x, y em torno do eixo OX, que é o eixo x? Vai ser o ponto x menos y. Dessa forma, a reflexão de um gráfico em torno do eixo OX vai ser a seguinte. A partir, esse aqui é o gráfico da função g, aplicando esse conceito aqui de reflexão em torno do eixo OX, vamos ter esse gráfico, onde podemos observar que os valores da função f negativos tornaram-se positivos e vice-versa. No caso dos gráficos de funções modulares do tipo f de x igual a um módulo da função g, podemos obtê-los fazendo a reflexão da parte do gráfico da função g cujas imagens sejam negativas. Então, no gráfico da função f de x igual a x, a parte do gráfico que vai sofrer a reflexão é toda a parte do gráfico aqui do lado esquerdo, ficando então esse gráfico aqui, nesse formato desse V. Outros exemplos de gráficos de funções modulares. Vamos observar estes gráficos e tentar estabelecer as relações entre eles. Aqui nós temos o gráfico da função g de x igual ao módulo de x mais 2. Aqui aconteceu o seguinte: o gráfico da função módulo de x é esse gráfico vermelho. Esse mais 2 aqui, o que aconteceu? Estamos somando duas unidades no eixo y. Então, vamos ter esse gráfico em azul, que é justamente esse gráfico. Aqui nós temos o gráfico da função h de x igual ao módulo de x menos 2. De forma similar ao que aconteceu com esse gráfico, nós temos a função módulo de x, porém subtraindo-se duas unidades no eixo y, ficando então esse gráfico em verde, que é esse gráfico. Aqui em azul nós temos o gráfico da função módulo de x menos 2. Agora o que acontece? Existe um deslocamento da função módulo de x, que é essa em vermelho, duas unidades para a direita. Se for módulo de x mais 2, o gráfico da função módulo de x vai ser deslocado duas unidades para a esquerda. E pode acontecer também o seguinte:
termos um deslocamento para a direita ou para a esquerda e, ao mesmo tempo, para cima. No caso, quando for negativo, significa que está deslocando para a direita. Então, teve um deslocamento aqui da função módulo de x 3 unidades para a direita e 1 unidade para cima. Ou seja, somando-se 1 unidade no eixo y. E de forma similar, se for positivo, se for somando dentro da função modular, significa que está havendo um deslocamento para a esquerda. Então, aqui na função u de x, há um deslocamento de 1 unidade à esquerda em relação à origem e um decréscimo de 3 unidades em relação à origem no eixo y. E teremos então esse gráfico em verde. Então, concluindo, conclusão. De modo geral, percebemos que, primeira observação, o gráfico de uma função p de x igual ao módulo de x menos m, lembrando que esse x é a variável independente, esse m e esse k vão ser valores numéricos constantes. Então, essa função é congruente ao gráfico da função f de x igual ao módulo de x, porém transladado para a direita se o m for positivo e para a esquerda quando o m for negativo. Como assim? Aqui está x menos m e a gente viu que foi para a direita. Justamente por isso, porque se o m for negativo, vai ficar x menos um valor numérico, que dá positivo. Então, por isso que quando aqui é positivo, a gente vai transladar a função para a esquerda. Se for negativo, vai transladar para a direita. Por quê? Se é x menos m, então vai ficar x, nesse exemplo aqui, x menos 3, que vai ficar x mais 3. Então, comprovado aí que houve a translação para a direita. Ou para baixo, quando o k for negativo. Assim, o número de unidades dos deslocamentos são os valores absolutos, ou seja, os módulos de m e de k, respectivamente. Segunda conclusão, quando o gráfico de uma função g de x igual ao módulo de x mais k for congruente, ele né? Não é quando for, ele o gráfico de uma função g igual ao módulo de x mais k é congruente ao de f de x igual ao módulo de x, porém transladado para cima se o k for positivo e para baixo se o k for negativo, conforme eu expliquei em todos esses exemplos. E o número de unidades do deslocamento é o valor absoluto de k. Última conclusão, o gráfico de uma unidade, o gráfico de uma função h de x igual a módulo de x menos m é congruente ao da função módulo de x, porém transladado para a direita, se o m for positivo, ou para a esquerda, quando o m for negativo. E
o número de unidades desse deslocamento vai ser o valor absoluto de m. Então, essas conclusões aqui são baseadas em todos esses exemplos que eu dei, em todas essas situações anteriormente. Aqui vou agora resolver uns exercícios mais simples e depois a gente aprofunda. Então, módulo de menos 7 vai dar 7. Então, somando com 7, 14. Bem simples, né? Aqui temos o módulo de menos 1 menos o módulo de menos 1. Então, se esse é igual a esse, cortou. Módulo de 2x menos 1 quando x é igual a menos 5. 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Menos 10 menos 1 vai dar menos 11. E o módulo de menos 11 vai dar 11 positivo. Então, lembrando, por que o módulo de menos 11 é igual a 11 positivo? Não é porque a gente desconsidera o sinal. É porque o módulo de menos x é igual a menos x se o x for menor do que zero. Então, nesse caso aqui do menos 11, por exemplo, o x é menor do que zero. Então, o módulo vai ser menos 11. Esse daqui é o x. Ó. O x é menos 11. Então, menos 11 vai dar 11 positivo. E assim, é bom que todos os candidatos que estejam assistindo tirem da cabeça aquela falsa definição de que o módulo de um número ou de qualquer valor é simplesmente não considerar o sinal. Letra D, menos 3 vezes o módulo de menos 5. Módulo de menos 5, 5 positivo, vezes menos 3, aqui não é módulo, são só parênteses normais, então menos 3 vezes 5, menos 15. Então agora eu vou dar uma passada aqui na tela, rápida, tem vários exercícios, então vocês podem dar um print aí para tentar resolver. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo. Ou podem me mandar um e-mail também, tranquilamente. Já tem até aqui o gabarito para conferir se acertou. Isso daqui é uma boa estratégia para estudar. É você tentar resolver e depois simplesmente confere se está certo ou não. Então dá um print em todas essas questões e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Confira aí o gabarito em azul. Aqui mais exercícios. Esse 56 aqui é bem interessante. 57, 58. Esse 59 aqui não precisa porque é para esboçar o gráfico dessas funções. Na prova não vai cair construção de gráficos, e sim o entendimento dos gráficos, igual essa análise que nós fizemos aqui anteriormente. Essa 60 aqui é interessantíssima, é bem no nível de qualquer concurso, qualquer vestibular, nível do Enem.
além de ser um tipo de questão do nosso dia a dia também. Então tá aí uma pessoa realizando compras no supermercado e baseando-se na questão que o objetivo é encontrar qual dessas afirmações vai ser a verdadeira. Na aula de semana que vem vamos começar outro assunto muito importante, que é a função quadrática ou função do segundo grau, que sempre cai também em qualquer prova, seja da SPSEC, seja de vestibular, seja do Enem. Então, um assunto importantíssimo que a gente vai iniciar semana que vem. Então, por hoje é isso. Bons estudos a todos. E quem estiver assistindo o canal pela primeira vez, se inscreva aí para fortalecer o canal e compartilhar com os colegas também, que vai ajudar bastante. Dá aquele like também para fortalecer. E é isso aí. Então a gente se vê na semana que vem.